Oi, meu povo. Tem história que a gente guarda dentro do peito por tanto tempo que parece que ela vai ficar ali para sempre, pesando, doendo, sufocando. Mas chega um dia que a gente percebe que não dá mais para carregar sozinha, que precisa falar, precisa botar para fora. Nem que seja para ajudar uma pessoa, só uma, a não se sentir tão sozinha quanto eu me senti. Então se acomode aí, pegue uma xícara de café, respire fundo. Porque o que eu vou contar hoje não é fácil de ouvir, mas eu prometo que tem propósito, tem razão de ser contado. Meu nome é Maria das Dores. Não é apelido não, minha filha. É nome de batismo mesmo. E olha, se tem um nome que combinou com a minha vida, foi esse. Hoje eu tô com 72 anos, cabelo todo branco, corpo cansado, mas coração ainda batendo, ainda lutando, ainda querendo ajudar quem precisa. Moro aqui no interior de Minas, numa cidadezinha pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, onde as coisas andam devagar e a vida é simples. Mas nem sempre foi assim, não. Nem sempre eu tive essa paz que tenho hoje. Antes de começar minha história de verdade, queria pedir uma coisinha para vocês que estão me ouvindo. Me diz nos comentários de onde vocês são, viu? Adoro saber que tem gente de todo canto me escutando, me dando atenção, me fazendo companhia nessa caminhada. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, aperta o sininho. Porque eu tenho muita história para contar, muita coisa guardada aqui que precisa sair, e sua companhia faz toda a diferença. Mas agora mesmo, vamos ao que interessa. Porque o que eu tenho para contar hoje é pesado, é difícil, mas é importante. Eu nasci em 1953, numa fazenda bem afastada da cidade. Era época difícil, sabe? A gente não tinha as coisas que tem hoje, não tinha lei que protegia a criança direito, não tinha telefone em casa, não tinha para quem correr quando as coisas ficavam ruins. A vida era dura, o trabalho era pesado, e todo mundo achava que o que acontecia dentro de casa tinha que ficar dentro de casa. Segredo de família, diziam. O que acontece aqui fica aqui. Meu pai, que Deus o tenha onde ele mereça, era um homem grande, forte, trabalhador. De dia ele cuidava da roça, lidava com o gado, mandava em todo mundo. De noite ele bebia. Bebia pinga, bebia cachaça, bebia tudo que encontrava pela frente. E quando bebia, ele mudava. Ficava um homem diferente, com os olhos vermelhos, a voz grossa, as mãos pesadas. Minha mãe, coitada, apanhava quase toda a noite. A gente ouvia os gritos, os barulhos, os choros. E de manhã, ela aparecia com roxo no braço, no rosto, nas costas. Mas ninguém falava nada. Ninguém podia falar nada. Eu era a filha do meio. Tinha uma irmã mais velha, o Pedro, que era meu irmão no meio, e 2 irmãos mais novos. A gente dormia tudo apertado num quartinho pequeno, em cama de esteira, coberto com retalho de pano que minha mãe costurava. Acordava cedo antes do sol nascer para ajudar nas tarefas da casa. Eu cuidava dos irmãos menores, ajudava a mãe na cozinha, lavava roupa no rio, catava lenha. Era assim a vida de menina na roça naquela época. Eu tinha uns 9 anos quando as coisas começaram a mudar. Começaram a ficar diferentes de um jeito que eu não entendia direito, mas sabia que estava errado. Meu pai começou a me olhar diferente. Começou a me chamar para ficar perto dele, a pôr a mão no meu ombro de um jeito que me dava arrepio, que me fazia querer sair correndo, mas eu não podia, porque ele era meu pai, era o homem da casa, e eu tinha que obedecer. Olha, eu não vou entrar em detalhes do que acontecia, porque eu não me sinto confortável em falar dessas coisas com todas as letras. E acho que vocês entendem, né? O que eu posso dizer é que começou devagar, com coisas que eu não entendia se eram normais ou não. Eu era criança, era inocente,
Não sabia o que era certo ou errado naquele tipo de situação. Só sabia que me sentia suja, que me sentia errada, que tinha algo muito ruim acontecendo comigo, mas eu não tinha palavra para dizer o quê. Não tinha para quem contar. Não tinha como parar. E o pior de tudo, sabe o que era? Era que minha mãe sabia. Eu sei que ela sabia porque eu via nos olhos dela. Via o jeito que ela desviava o olhar quando meu pai me chamava. Via como ela se ocupava com qualquer coisa, quando ele mandava eu ir com ele para um canto ou para outro. Ela sabia e não fazia nada. E por muito tempo eu odiei ela por isso, sabe? Odiei mais ela do que ele, porque ele era o monstro. Mas ela era minha mãe. Era quem devia me proteger. E ela não protegia. Ela só virava as costas. Mas com o tempo, quando eu cresci, quando entendi melhor as coisas, eu comecei a ver que ela também era vítima. Ela apanhava todo dia. Ela era ameaçada. Ela não tinha para onde ir. Não tinha como sustentar 5 filhos sozinha. Não tinha família que pudesse ajudar. Não tinha nada. Se ela denunciasse, se ela falasse, meu pai jurava que matava ela, que matava nós todos. E eu acredito que ele faria isso mesmo. Ele era capaz. Então ela se calava, engolia o choro e deixava as coisas acontecerem. Não porque ela era má, mas porque ela estava presa, tão presa quanto eu, tão sem saída quanto eu. As coisas foram piorando conforme eu fui crescendo. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, meu irmão Pedro, que era uns 4 anos mais velho que eu, começou a fazer as mesmas coisas que meu pai fazia. Eu acho que ele via o pai, via que nada acontecia e achou que podia fazer também. Ou talvez ele mesmo tivesse sofrido alguma coisa, não sei, nunca vou saber. Mas o fato é que ele passou a me perseguir também, a me encurralar quando não tinha ninguém por perto, a fazer coisas que um irmão não deve fazer com irmã. Eu me sentia completamente sozinha no mundo. Tinha 2 homens da minha própria família me machucando. Minha mãe fingindo que não via nada. Meus irmãos menores pequenos demais para entender. Minha irmã mais velha já tinha casado e ido embora. Não tinha escola que eu pudesse ir e contar para a professora. Não tinha vizinho próximo o suficiente para ouvir os gritos. Não tinha telefone para ligar para a polícia. Não tinha nada. Eu estava presa naquela fazenda, naquela situação, e não via saída. Comecei a ter pensamentos ruins, sabe? Pensava em me jogar no rio e deixar a água me levar. Pensava em pegar a espingarda do meu pai e acabar com tudo. Pensava em fugir no meio da noite e nunca mais voltar, mesmo sem ter para onde ir, mesmo sabendo que podia morrer de fome ou de frio na estrada. Qualquer coisa parecia melhor do que continuar vivendo daquele jeito. Mas aí aconteceu uma coisa. Eu tinha uns 15 anos quando chegou uma missionária na região. Era uma moça jovem, vinda da cidade grande, que estava fazendo trabalho de evangelização nas fazendas. Ela bateu na nossa porta numa tarde de domingo, com um sorriso no rosto e uma Bíblia na mão. Meu pai, que estava sóbrio naquele momento, deixou ela entrar. Ofereceu café. A gente sentou na sala para ouvir ela falar de Jesus, de salvação, dessas coisas. Eu não estava prestando muita atenção, para ser sincera. Eu estava com a cabeça longe, pensando nas minhas dores, nos meus segredos. Mas aí ela falou uma coisa que me fez acordar. Ela disse: Jesus veio para libertar os cativos, para dar liberdade aos oprimidos, para trazer luz onde tem escuridão. E ela olhou para mim quando falou isso. Olhou direto nos meus olhos, como se soubesse, como se visse através de mim. Depois que ela acabou de falar, ela ofereceu para conversar em particular com cada um que quisesse. Meu pai e minha mãe não quiseram, mas eu falei que queria sim. A gente foi pro quintal, sentou debaixo de uma árvore, e ela perguntou como eu tava, como era minha vida. E eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa quebrou dentro de mim naquela hora. Comecei a chorar, chorar muito, e não conseguia parar.
Ela não me pressionou, não fez pergunta, só ficou ali, segurando minha mão, deixando eu chorar. E quando eu finalmente consegui falar, quando as palavras começaram a sair, foi como se uma represa tivesse se rompido. Eu contei tudo. Tudo mesmo. Todas as coisas que eu não me sinto confortável de repetir aqui. Todas as noites de terror, todos os momentos de pavor, toda a solidão, todo o desespero. Contei chorando, contei tremendo, mas contei. E sabe o que ela fez? Ela me abraçou. Me abraçou forte, como minha mãe nunca tinha me abraçado, e disse: "Você não tem culpa de nada. Nada disso é culpa sua. Você é vítima, você é criança, e você merece proteção, merece cuidado, merece ser feliz." Foram as primeiras palavras gentis que alguém tinha me dito em anos. As primeiras palavras que me faziam sentir humana de novo. Ela perguntou se eu queria que ela me ajudasse, se eu queria sair dali. Eu disse que sim, que eu queria, mas que tinha medo. Medo do que meu pai ia fazer. Medo de deixar minha mãe e meus irmãos. Medo do desconhecido. Ela disse que entendia, que ia pensar num jeito de me ajudar sem colocar ninguém em perigo ainda maior. Ela voltou umas 3 vezes na nossa fazenda, sempre com a desculpa de missão religiosa. Meu pai não desconfiava de nada. Achava até bom ter uma moça de Deus visitando a casa. E a cada visita, ela e eu conversávamos um pouco mais. Ela ia me dando coragem, ia me mostrando que existia vida além daquela fazenda, além daquele sofrimento. Na 4ª visita, ela chegou com um plano. Tinha um abrigo na cidade, administrado por freiras que acolhia meninas em situação de risco. Ela tinha conversado com a Madre Superiora, contado minha situação sem dar nomes, e elas tinham concordado em me receber. Mas eu precisava decidir. Precisava ter coragem de sair, de deixar tudo para trás, de começar do zero. Eu tive medo, muito medo. Mas o medo de ficar era maior que o medo de ir. Então eu decidi. Numa noite que meu pai bebeu mais que o normal e dormiu feito pedra, que minha mãe também estava dormindo de cansaço, eu juntei minhas poucas roupas numa trouxa. Escrevi um bilhete curtinho, dizendo que eu tinha ido embora e que eles não precisavam me procurar, e saí porta fora. A missionária tinha combinado de me esperar na estrada, a uns 2 quilômetros da fazenda. Eu andei no escuro, tropeçando, com medo. Mas andei, e quando vi o carro dela parado ali, com os faróis acesos, foi como se eu tivesse visto a luz do céu. Entrei no carro e a gente saiu dali, e eu nunca mais voltei. O abrigo era um lugar pequeno, simples, mas era limpo, era seguro, era cheio de amor. As freiras me receberam de braços abertos. Me deram comida, banho, roupa limpa, cama para dormir. Eu chorei a noite inteira. Mas era choro de alívio, sabe? Choro de quem finalmente estava em paz. Fiquei naquele abrigo por 3 anos. Aprendi a ler e escrever direito, coisa que eu mal sabia. Aprendi um ofício, a costurar, fazer bordado, coisas que eu podia vender para ganhar meu sustento. Mas mais importante que tudo isso, eu aprendi a me amar de novo, a não me sentir suja, a não me sentir culpada. As freiras me ensinaram que eu não tinha feito nada de errado, que eu era vítima, que eu merecia felicidade e paz. Foi difícil, viu? Teve dia que eu queria desistir, queria voltar, mesmo sabendo o horror que me esperava lá. Porque a gente se acostuma com o sofrimento, sabe? Vira zona de conforto, por mais doido que isso pareça. O desconhecido assusta mais que o inferno conhecido. Mas as freiras não deixaram eu desistir. Seguraram na minha mão, me ergueram quando eu caía, me lembraram todo dia que eu era forte, que eu era capaz, que eu ia conseguir. Nunca mais vi meu pai. Soube por terceiros que ele morreu uns 10 anos depois, de cirrose, de tanto beber. Não senti nada quando fiquei sabendo, nem alegria, nem tristeza.
Só um vazio, um nada. Ele tinha deixado de existir para mim no dia que eu saí daquela fazenda. Meu irmão Pedro também nunca mais vi. Soube que ele seguiu os passos do pai, virou bêbado, virou violento, casou, teve filhos e tratava a família do mesmo jeito que nosso pai tratava a nossa. O ciclo continuou com ele, infelizmente. Eu rezei muito por ele, para que ele quebrasse essa corrente, mas acho que nunca conseguiu. Minha mãe e eu revi sim, anos depois, quando ela já estava velhinha, doente. Minha irmã mais velha me achou. Me mandou o recado que a mãe estava mal, que queria me ver antes de morrer. Eu fui, mas fui cheia de mágoa, cheia de raiva ainda. Quando cheguei no quarto onde ela estava, acamada, magrinha, com a pele toda amarelada de doença, ela começou a chorar assim que me viu. Pediu perdão, pediu muitas vezes. Disse que sabia que tinha errado, que devia ter me protegido, que não teve coragem, que teve medo, que era covarde. Disse que viveu todos esses anos com esse peso, com essa culpa, e que não tinha um dia que ela não pensasse em mim, que não se arrependesse. Eu podia ter saído dali sem dizer nada, sem perdoar, carregando a mágoa até o fim. Mas eu percebi que carregar mágoa só estava me machucando. Estava me impedindo de viver plenamente, de ser feliz de verdade. Então eu perdoei. Não porque ela merecia, mas porque eu merecia a paz. Eu merecia me libertar daquele peso. Segurei a mão dela e disse: "Eu perdoo a senhora, mãe. Eu entendo que a senhora também estava presa, também estava sofrendo. Eu perdoo." Ela morreu 3 dias depois. Em paz, eu acho. E eu fiquei em paz também. Eu reconstruí minha vida, sabe? Aos poucos, tijolinho por tijolinho. Aprendi que eu não era meu trauma, que eu não era definida pelo que tinham feito comigo. Eu era Maria das dores, sim, mas também era Maria da superação, Maria da força, Maria da vitória. Casei aos 22 anos com um homem bom, trabalhador, gentil. Contei tudo pra ele antes de casar, porque eu achava que ele merecia saber. E também porque eu precisava saber se ele ia me aceitar mesmo assim. Ele chorou quando eu contei, me abraçou e disse que isso não mudava nada do amor que ele sentia por mim, que eu era a mulher mais forte que ele conhecia e que ia passar o resto da vida me fazendo feliz. E ele cumpriu. A gente teve 45 anos juntos, até ele partir há 5 anos. Foram 45 anos de respeito, de carinho, de parceria. Ele me curou de muitas feridas. Me mostrou que homem de verdade não machuca, protege. Tivemos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E eu criei eles diferentes, sabe? Criei com diálogo, com amor, com limites saudáveis. Ensinei meus meninos a respeitarem mulher, a nunca levantarem a mão, a nunca usarem força contra quem é mais fraco. Ensinei minha menina a se valorizar, a não aceitar desrespeito, a denunciar se alguém fizesse alguma coisa errada com ela. E graças a Deus, meus filhos cresceram bem, cresceram saudáveis de corpo e de alma. Hoje eu sou avó de 7 netos e bisavó de 2 bisnetos. E nenhum deles vai passar pelo que eu passei. Por quê? O ciclo quebrou comigo. Porque eu tive coragem de sair, de denunciar, de recomeçar. E porque eu ensinei meus filhos a serem diferentes, a serem melhores. Eu sei que muita gente que está me ouvindo agora pode estar passando por algo parecido. Pode estar presa numa situação que parece não ter saída. Pode estar sofrendo em silêncio, carregando vergonha, carregando culpa por coisas que não são culpa sua. E eu quero dizer pra você, você não tá sozinha. Você não tem culpa. E tem saída sim. Eu sei que é difícil. Eu sei que dá medo. Eu passei por isso. Eu sei como é. Mas eu também sei que é possível sair. É possível reconstruir. É possível ser feliz de novo. Não é fácil. Não é rápido. Mas é possível.
Se você é criança ou adolescente e está passando por abuso dentro de casa, procura ajuda. Fala com um professor, com a diretora da escola, com a mãe de um amigo, com alguém em quem você confia. Liga no 100, o Disque Direitos Humanos, que funciona de graça e pode te orientar. Não guarda isso só para você, porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica de sair. Se você é mãe e sabe que está acontecendo algo com seu filho, mesmo que você tenha medo, mesmo que você dependa financeiramente do agressor, mesmo que ele te ameace, denuncia. Procura ajuda. Existem casas de acolhimento, existem programas sociais, existe rede de proteção. Seu filho precisa de você, precisa que você seja forte por ele, mesmo quando você não se sente forte. E se você já passou por isso no passado e carrega esse peso até hoje, procura ajuda psicológica, procura grupo de apoio, procura terapia. Você merece se curar, merece se libertar desse peso. Não é frescura, não é fraqueza procurar ajuda. É coragem, é força, é amor próprio. Eu levei anos para conseguir falar sobre isso abertamente. Anos de terapia, anos de choro, anos de trabalho interno. Mas hoje eu falo porque eu sei que minha história pode ajudar alguém. Pode fazer alguém que está passando por isso perceber que não está sozinho, que tem saída, que dá para sobreviver e ser feliz depois. O abuso não define quem você é. O trauma não é sua identidade. Você é muito mais que isso. Você é forte. Você é capaz. Você é sobrevivente. E você merece tudo de bom que essa vida pode oferecer. Eu poderia ter deixado aquilo me destruir. Poderia ter ficado presa no papel de vítima pro resto da vida. Amarga, com raiva, infeliz. Mas eu escolhi diferente. Escolhi curar. Escolhi perdoar. Não eles, mas a mim mesma pela raiva que eu carregava. Escolhi reconstruir. E foi a melhor escolha que eu fiz. Claro que tem dia que ainda dói. Tem dia que vem uma lembrança, um cheiro, um som que me leva de volta para aquela época. E eu sinto o coração apertar. Mas aí eu respiro fundo. Eu me lembro de quem eu sou hoje, de tudo que eu conquistei, de toda a distância que eu coloquei entre a Maria menina que sofria e a Maria mulher que venceu. E a dor passa. A vida me ensinou que a gente é mais forte do que imagina, que a gente aguenta muito mais do que acha que aguenta. E que sempre, sempre tem esperança, mesmo quando parece que não tem. Eu queria poder abraçar cada pessoa que passou ou tá passando por algo parecido e dizer: vai ficar tudo bem. Você vai conseguir sair disso. Você vai ser feliz. Mas já que eu não posso fazer isso pessoalmente, eu faço através dessa história, através dessas palavras. Que elas cheguem até você, que elas te deem força, que elas te deem esperança. E para as pessoas que nunca passaram por nada disso, que tiveram infância feliz, família estruturada, eu peço: acreditem quando alguém contar que está sofrendo abuso. Não duvidem, não minimizem, não falem que é exagero. Acreditem e ajudem. Porque muitas vezes a vítima já tem tanta dificuldade em falar que quando finalmente fala e não é acreditada, ela se cala de novo. E aí pode ser tarde demais. Sejam a pessoa que eu gostaria que tivesse existido na minha vida quando eu era criança. Sejam a missionária que me salvou. Sejam as freiras que me acolheram. Sejam o marido que me amou. Sejam a rede de apoio que toda vítima precisa e merece ter. E se você é pai, mãe, tio, avô, qualquer pessoa que convive com criança, fique de olho. Observe mudanças de comportamento, isolamento, medo excessivo, sinais físicos estranhos, silêncio onde deveria ter alegria. Crie um ambiente onde a criança se sinta segura para falar, onde ela saiba que vai ser acreditada e protegida. Não deixe a tragédia acontecer por falta de atenção. Eu também quero falar um pouquinho sobre o perdão, porque muita gente me pergunta: como você conseguiu perdoar? E eu sempre respondo:
Eu não perdoei porque eles mereciam. Eu perdoei porque eu merecia paz. Carregar raiva, carregar ódio, só estava me machucando. Era como tomar veneno e esperar que o outro morra. Não fazia sentido. Perdoar não significa esquecer. Eu não esqueci. Não vou esquecer nunca. Perdoar não significa dizer que estava tudo bem, que não foi grave. Foi grave. Foi horrível. Foi traumático. Perdoar significa só que eu escolhi não deixar aquilo me controlar mais. Não deixar aquelas pessoas terem poder sobre minha paz, sobre minha felicidade. E olha, eu não perdoei da noite pro dia, não. Foi um processo longo, doloroso. Teve dia que eu pensava que tinha perdoado, mas aí vinha a raiva de novo. Vinha a mágoa. E eu tinha que trabalhar aquilo de novo. Tinha que escolher o perdão de novo. Foi uma escolha diária durante muito tempo. Mas com o tempo foi ficando mais fácil, foi ficando mais leve. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo uma menina corajosa que sobreviveu ao inferno. Eu vejo uma mulher forte que reconstruiu sua vida do zero. Eu vejo uma mãe amorosa que quebrou o ciclo de violência. Eu vejo uma avó orgulhosa que está criando uma nova geração livre de trauma. E eu me orgulho disso. Eu me orgulho de mim. E você que está passando por algo parecido, um dia você também vai poder olhar para trás e se orgulhar. Vai poder ver o quanto você cresceu, o quanto você é forte, o quanto você venceu. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Precisa pedir ajuda. Precisa sair da situação. Precisa escolher você, sua vida, sua felicidade. Eu sei que dá medo. Eu sei que parece impossível. Eu sei que você pode achar que não vai conseguir. Mas você consegue. Eu consegui. E você também consegue. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Mas você consegue. Deixa eu contar um pouco mais sobre como foi a vida no abrigo. Porque essa parte é importante também, sabe? Quando eu cheguei lá naquela noite, eu tava um caco. Não era só o corpo cansado da caminhada. Era a alma toda despedaçada. Eu não confiava em ninguém. Não conseguia olhar nos olhos de ninguém. Tinha medo de tudo e de todos. As freiras perceberam isso logo de cara. A irmã Terezinha, que era a madre superiora, me levou pro quarto, me deu roupa limpa, me mostrou onde era o banheiro. E sabe o que ela fez que me marcou? Ela bateu na porta antes de entrar. Parece bobagem, né? Mas ninguém nunca tinha batido na porta antes de entrar onde eu tava. Ninguém nunca tinha respeitado meu espaço, minha privacidade. Aquele gesto simples me fez chorar. No primeiro mês eu quase não falava. Ficava quieta no meu canto, fazendo as tarefas que me davam, comendo pouco, dormindo mal. Toda noite eu tinha pesadelo. Acordava gritando, suando frio. As outras meninas do abrigo ficavam assustadas, mas as freiras vinham, acendiam a luz, ficavam comigo até eu me acalmar. Nunca reclamaram, nunca mostraram impaciência. Só amor, só cuidado. Tinha outras meninas ali, umas 6 ou 7, cada uma com sua história de dor, cada uma vinda de uma situação difícil. Tinha menina que os pais tinham morrido e a família não quis cuidar. Tinha menina que morava na rua. Tinha menina que apanhava tanto que quase morreu. E tinha outras como eu que tinham sofrido. Aquelas coisas que a gente não fala. A gente se reconhecia, sabe? Nos olhos uma da outra. A gente sabia sem precisar falar. Com o tempo, a gente foi criando uma irmandade. A gente se apoiava, se protegia, se consolava. Quando uma tinha pesadelo, as outras iam pro quarto dela. Deitava todo mundo junto na cama, até ela voltar a dormir. Quando uma estava triste demais, as outras faziam palhaçada para arrancar um sorriso. Quando uma estava com saudade da família, mesmo sendo família que machucava, porque a gente sente saudade mesmo assim, as outras ouviam, entendiam, não julgavam. Foi ali com aquelas meninas que eu aprendi o que era amizade de verdade.
O que era se importar com alguém de verdade, sem querer nada em troca, sem segundas intenções? Era tudo limpo, puro, sincero. A gente era uma família que a gente escolheu, uma família que não machucava. A irmã Terezinha organizou pra gente ter aula com ela. Ela ensinava a ler, escrever, fazer conta. Eu nunca tinha ido pra escola direito. Só tinha aprendido o básico em casa com minha irmã mais velha. Então, tudo era novo pra mim. E eu me apaixonei por aprender, sabe? Descobri que eu gostava de ler, que eu gostava de escrever. As palavras viravam minha forma de colocar pra fora tudo o que eu sentia e não conseguia falar. Eu enchia cadernos e cadernos escrevendo. Escrevia sobre minha dor, sobre meu medo, sobre minha raiva. Escrevia cartas para minha mãe que eu nunca ia mandar. Escrevia cartas pro meu eu do futuro, dizendo que ia ficar tudo bem, mesmo sem ter certeza se ia. Escrevia poesias tristes, histórias inventadas onde a menina sempre era salva no final. A irmã Terezinha lia tudo, nunca julgou, só incentivava. Dizia que eu tinha talento, que eu devia continuar. Depois de uns 6 meses no abrigo, a irmã Terezinha disse que tinha marcado uma consulta para mim com uma doutora. Eu fiquei com medo, pensei que era médica de corpo, e eu tinha vergonha de ser examinada, de alguém tocar em mim. Mas ela explicou que era médica da alma, psicóloga, que era só para conversar mesmo. A primeira vez que eu fui, eu não quis entrar no consultório. Fiquei parada na porta, tremendo, pronta para sair correndo. A doutora Vera, esse era o nome dela, não me forçou. Ela só sentou ali perto de mim, do lado de fora mesmo, e começou a conversar de coisas aleatórias. Perguntou se eu gostava de flor, se eu sabia o nome das plantas do jardim ali perto. E a gente ficou ali, sentada no corredor, falando de flor, por 1 hora. No final, ela disse: "Semana que vem você volta?" E eu disse que sim. Foi assim durante umas 4 sessões. A gente conversava de tudo, menos do que tinha acontecido comigo. Ela não pressionava, não fazia pergunta invasiva. Só ia me conquistando aos pouquinhos, me mostrando que eu podia confiar nela. Até que um dia, já dentro do consultório, eu perguntei: "A senhora não vai perguntar por que eu tô aqui?" E ela respondeu: "Você vai me contar quando se sentir pronta." E naquele dia, eu me senti pronta. E contei. Foi a primeira vez que eu falei sobre tudo com uma pessoa que não era as freiras ou a missionária. E foi diferente. A doutora Vera me ajudou a entender coisas que eu não entendia. Me ajudou a ver que eu não tinha culpa, que criança não tem como se defender de adulto, que o errado eram eles, não eu. Parece óbvio, né? Mas quando você vive aquilo, quando você carrega aquilo, você começa a achar que você que fez algo errado, que você que provocou de alguma forma. E não foi. Nunca foi. A gente trabalhou muito a minha autoestima. A doutora Vera me ensinava a falar coisas boas sobre mim mesma, a me olhar no espelho e me tratar com carinho, com respeito. No começo eu não conseguia. Eu me olhava no espelho e via sujeira, via vergonha, via culpa. Mas aos poucos, com muito trabalho, muito choro, muita terapia, eu fui conseguindo ver diferente. Fui conseguindo ver que eu era bonita, que eu era forte, que eu era merecedora de amor e de felicidade. 1 ano depois que eu cheguei no abrigo, a irmã Terezinha me chamou para conversar. Ela disse que tinha uma senhora na cidade que precisava de ajudante. Era uma viúva que tinha uma loja de tecidos e precisava de alguém para ajudar a atender cliente, organizar prateleira, essas coisas. A irmã disse que tinha falado de mim, que a senhora tinha topado me dar uma chance, e perguntou se eu queria. Eu fiquei com medo. Medo de sair daquele ambiente protegido do abrigo, de ter que lidar com gente estranha, de não dar conta. Mas a irmã disse que eu não precisava sair do abrigo, que eu ia continuar morando lá, ia só trabalhar durante o dia e voltar de noite.
que era para eu ir me acostumando com o mundo de novo, devagarzinho, eu topei. A Dona Eulália, esse era o nome da senhora, era uma mulher maravilhosa. Baixinha, rechonchuda, sempre sorrindo, sempre falando. Ela me tratou como filha desde o primeiro dia. Me ensinou tudo sobre tecido, sobre venda, sobre como lidar com o cliente. E o mais importante, ela nunca perguntou do meu passado. A irmã Terezinha tinha contado para ela de forma resumida que eu vinha de uma situação difícil e precisava de paciência e compreensão. E ela deu exatamente isso. Trabalhar me fez bem, me deu propósito, me deu rotina, me fez sentir útil. Eu adorava organizar os rolos de tecido por cor. Adorava quando o cliente entrava e eu conseguia ajudar ela a achar o que estava procurando. E no final do mês, quando a Dona Eulália me pagou meu primeiro salário, eu chorei. Era pouquinho, mas era meu. Era fruto do meu trabalho, da minha dignidade. Eu dei uma parte para as freiras para ajudar com as despesas do abrigo e o resto eu guardei. Tava juntando para um dia poder sair de lá e ter meu próprio lugar. Foi trabalhando na loja que eu conheci ele, o João. Ele era entregador, levava mercadoria para a loja da Dona Eulália. Moço bonito, alto, moreno, olho claro, sorriso fácil, sempre educado, sempre gentil. Cumprimentava todo mundo, ajudava a descarregar as caixas mesmo sem ser obrigação dele. E ele me notou. No começo eu não entendia por quê. Por que um moço como ele ia reparar numa menina como eu, com um passado, com trauma, com cicatriz invisível, mas tão profunda? Mas ele reparou. Começou a puxar conversa, a perguntar como eu tava, a fazer gracinha para me ver sorrir. E aos pouquinhos, sem eu perceber direito, eu fui me apaixonando. Levou tempo. Levou muito tempo até eu aceitar sair com ele. Eu tinha medo de homem, medo de toque, medo de intenção. Mas ele foi paciente. Nunca me apressou, nunca me pressionou. Nossa primeira vez saindo juntos foi num banco da praça, de tarde, com um movimento de gente ao redor, porque eu não me sentia segura em lugar vazio, em lugar isolado. E ele aceitou numa boa. Quando eu percebi que a coisa estava ficando séria entre nós, eu decidi que precisava contar para ele. Não podia casar, não podia construir vida junto escondendo algo tão grande. Então, numa tarde, depois que a loja fechou, eu chamei ele para conversar e contei tudo. Contei chorando, contei tremendo, esperando ele levantar e ir embora, esperando ele me olhar com nojo, com pena, com qualquer coisa que não fosse amor. Mas sabe o que ele fez? Ele chorou junto comigo, pegou minha mão, olhou fundo nos meus olhos e disse: "Isso não muda nada do que eu sinto por você. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você sobreviveu ao inferno e saiu do outro lado. Eu te admiro, eu te respeito e eu te amo. E se você me aceitar, eu vou passar o resto da minha vida te mostrando como você merece ser tratada, te mostrando que homem de verdade não machuca, protege." A gente casou 6 meses depois, numa cerimônia simples na capela do abrigo, com as freiras, com as meninas, com a Dona Eulália, com a doutora Vera, com a missionária que me salvou. Todas as pessoas que fizeram parte da minha reconstrução estavam ali, me vendo começar um novo capítulo. E foi lindo. Foi o dia mais feliz da minha vida até então. A vida de casada não foi fácil no começo. Eu tinha dificuldade com intimidade física, com toque, com certas situações. Tinha noite que eu acordava gritando, confusa, sem saber onde eu estava. Tinha dia que eu via o João levantar a mão para pegar alguma coisa e eu me encolhia toda, me preparando para apanhar, mesmo sabendo que ele nunca ia fazer isso. E cada vez que isso acontecia, eu via a dor nos olhos dele, a tristeza de saber que eu ainda carregava tanto medo. Mas ele nunca desistiu de mim. Continuou indo comigo nas consultas com a doutora Vera.
Participou de terapia de casal. Aprendeu sobre trauma, sobre como me ajudar, sobre como ter paciência. E aos pouquinhos, muito devagar, eu fui conseguindo confiar completamente. Eu fui conseguindo me entregar. Eu fui conseguindo viver plenamente. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu fiquei apavorada. Eu tinha medo de ser mãe, medo de não saber cuidar direito, medo de perpetuar alguma coisa ruim sem querer. Mas a doutora Vera me tranquilizou. Disse que o fato de eu ter essa preocupação já mostrava que eu ia ser uma boa mãe. Porque mãe ruim não se preocupa, não questiona, não procura fazer melhor. E ela tinha razão. Quando meu Pedrinho nasceu, quando eu segurei aquele bebezinho nos braços, eu senti um amor que eu nem sabia que era possível sentir. E eu fiz uma promessa para ele, ali mesmo na maternidade. Você nunca vai passar pelo que eu passei. Nunca. Eu vou te proteger, vou te amar, vou te criar num ambiente seguro, onde você pode ser criança de verdade, onde você pode crescer feliz e saudável. E foi o que eu fiz. Criei meus 3 filhos com todo o amor que eu não tive, com toda a proteção que eu não recebi, com todo o cuidado que eu merecia ter recebido. Ensinei eles sobre respeito, sobre consentimento, sobre o que é certo e errado. Ensinei meus meninos que homem chora sim, que homem abraça, que homem não usa força contra quem é mais fraco. Ensinei minha menina que corpo dela é dela, que ela pode dizer não, que ela nunca deve aceitar desrespeito de ninguém. E sabe uma coisa interessante que eu percebi criando meus filhos? Eu percebi que eu estava curando a criança que eu fui, através deles. Cada vez que eu abraçava eles, eu estava abraçando a Maria menina que ninguém abraçou. Cada vez que eu elogiava eles, eu estava elogiando a Maria menina que só ouvia ofensa. Cada vez que eu protegia eles, eu estava protegendo a Maria menina que ninguém protegeu. Era como se eu tivesse voltado no tempo e tivesse cuidando de mim mesma através deles. Meu marido, o João, foi o melhor pai que eu poderia ter desejado para os meus filhos. Presente, amoroso, brincalhão. Levava eles para pescar no rio. Ensinava a jogar bola. Lia história antes de dormir. Mas também era firme quando precisava. Ensinava disciplina. Ensinava responsabilidade. E nunca, nunca levantou a voz demais. Nunca levantou a mão. Ele quebrou o padrão do que eu conhecia de homem, de pai. Ele me mostrou que dá sim para criar filho com amor, com respeito, sem violência. Quando meus filhos cresceram e começaram a fazer perguntas sobre a família do pai deles, sobre por que eles não conheciam os avós maternos, eu fui sincera. Não contei tudo, não contei os detalhes, mas contei que a vovó Maria teve uma infância difícil, que a família não era boa. E que por isso eu tinha me afastado. Eles entenderam, não insistiram. E quando ficaram adultos e me perguntaram se queriam saber mais, eu contei. Contei tudo. E eles me abraçaram, choraram comigo e me disseram que eu era a mulher mais forte que eles conheciam. Hoje, vendo meus netos crescerem, vendo eles felizes, saudáveis, seguros, eu tenho certeza de que valeu a pena. Valeu a pena a dor. Valeu a pena a luta. Valeu a pena ter tido coragem de sair. Porque se eu tivesse ficado, se eu tivesse aceitado aquela vida como destino, eu teria passado aquilo para os meus filhos, de alguma forma. Seja repetindo, seja sendo omissa, seja normalizando. Mas eu quebrei o ciclo. E meus filhos quebraram ainda mais. E meus netos estão crescendo numa família saudável. Numa família de verdade. Eu me tornei voluntária ao longo dos anos. Trabalhei em abrigo parecido com aquele que me acolheu, ajudando outras meninas que estavam passando pelo que eu passei. Fiz curso, me capacitei, aprendi técnicas de como lidar com trauma, como acolher, como não julgar. E ajudei muita menina, muita mesmo. Algumas conseguiram se reconstruir como eu, outras infelizmente não conseguiram.
acabaram voltando para o ciclo de violência de outras formas. Mas todas mesmo saíram de lá sabendo que existia alguém que acreditava nelas, que torcia por elas, que queria o bem delas. Teve uma menina, a Joana, que me marcou muito. Ela chegou no abrigo com 14 anos, grávida, depois de ter sido abusada pelo padrasto durante anos. Ela estava destruída, não falava com ninguém, não comia quase nada. Tinha tentado se matar 2 vezes. Eu fui designada para ser mentora dela, para tentar ajudar ela de alguma forma. Foi difícil. Ela não confiava em mim, não confiava em ninguém. Rejeitava qualquer tentativa de aproximação. Mas eu não desisti. Eu ia todo dia no quarto dela. Sentava ali perto. Não falava muito. Só ficava fazendo companhia. Levava fruta, levava água. Deixava ali do lado mesmo que ela não comesse. E aos pouquinhos, muito devagar, ela foi se abrindo. Um dia ela me perguntou: "Por que você está fazendo isso por mim? Você nem me conhece." E eu respondi: "Porque alguém fez isso por mim quando eu mais precisava. E agora é a minha vez de fazer por você." E contei minha história para ela. Contei tudo. E quando terminei, ela estava chorando. E pela primeira vez ela me abraçou. E sussurrou: "Então tem jeito de sobreviver a isso?" E eu disse: "Tem sim, minha filha. Tem sim." A Joana decidiu ter o bebê. Foi uma decisão dela e eu apoiei. Ela teve uma menininha linda, a Clara. E saber que aquele bebê era fruto de violência, mas mesmo assim, era amado. Era desejado pela mãe. Aquilo me emocionou profundamente. A Joana se esforçou muito. Fez terapia, terminou os estudos, conseguiu um emprego. Hoje ela tem 28 anos. É casada com um homem maravilhoso que adotou a Clara como filha. E ela tá grávida de novo. Agora de uma gravidez planejada, desejada, feliz. E ela sempre me manda mensagem dizendo: "Tia Maria, obrigada por não ter desistido de mim." Essas histórias me dão força para continuar. Me mostram que vale a pena falar, vale a pena compartilhar, vale a pena estar disponível para quem precisa. Porque a gente nunca sabe quem a gente está salvando. A gente nunca sabe o impacto que uma palavra de carinho, um abraço, uma presença pode ter na vida de alguém. Eu também comecei a dar palestra em escola, em igreja, em comunidade, sobre prevenção de abuso sexual infantil. Ensino os pais a ficarem atentos. Ensino as crianças a reconhecerem o que é toque bom e toque ruim. Ensino todo mundo que segredo que deixa a gente triste não é segredo bom. É segredo que precisa ser contado para adulto de confiança. No começo eu tinha vergonha, sabe? Vergonha de expor minha história. Vergonha do que as pessoas iam pensar. Mas aí eu percebi que minha história não era só minha. Era de milhares de meninas e meninos que passam por isso todo dia. E se eu, que sobrevivi, que me recompus, que construí uma vida linda, se eu não falasse, quem ia falar? Então eu falei. E continuo falando. E cada vez que eu termino uma palestra e alguma mãe vem falar comigo, dizendo que vai ficar mais atenta com os filhos, ou alguma menina vem falar que está passando por algo parecido e agora sabe que precisa denunciar, eu sei que valeu a pena. Eu sei que minha dor não foi em vão. Ela virou propósito, virou missão. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos todos de trabalho com vítima de abuso é que não existe perfil único. Acontece em família rica, em família pobre, em família religiosa, em família não religiosa, na cidade, no interior, em todo lugar. O abuso não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe religião. Ele acontece onde tem oportunidade, onde tem segredo, onde tem medo. E o abusador também não tem cara. Não é sempre aquele homem sujo, estranho, de aparência assustadora que a gente imagina. Na maioria das vezes, é alguém próximo, alguém da família, alguém que a criança confia,
Alguém que tem acesso fácil. É o pai, o padrasto, o tio, o avô, o irmão, o primo, o vizinho, o professor, o líder religioso. É alguém que usa a posição de autoridade e de confiança para fazer o mal. Por isso é tão importante ensinar as crianças sobre o corpo delas, sobre os limites, sobre o fato de que adulto não pede para a criança guardar segredo, sobre o fato de que ninguém pode tocar em lugar que roupa de banho cobre sem autorização, sobre o fato de que elas podem dizer não, podem gritar, podem contar. E é importante acreditar quando a criança conta, porque criança não inventa esse tipo de coisa. Criança não tem malícia para inventar uma história dessas. Se ela tá contando, é porque tá acontecendo. Eu cansei de ouvir gente falando: "Ah, mas ele é tão bom pai, tão bom marido, nunca faria uma coisa dessas." Ou, ela deve ter entendido errado, deve ter imaginado. Não. Acredita na criança. Investiga, verifica, mas acredita. Porque a pior coisa que você pode fazer é desacreditar uma criança que juntou coragem para contar o que está acontecendo com ela. E para as mães que estão numa situação parecida com a que minha mãe estava, que sabem o que está acontecendo, mas têm medo de agir, eu quero dizer com todo respeito, mas com toda firmeza: não tem desculpa. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem medo. Eu sei que tem dependência financeira, tem ameaça, tem um monte de coisa. Mas seu filho precisa de você. Seu filho não tem ninguém além de você. Se você não proteger, quem vai proteger? Procura ajuda. Liga no 180, no 100, no 190. Vai no conselho tutelar. Vai na delegacia. Vai na igreja. Vai em qualquer lugar. Mas procura ajuda. Existem casas de acolhimento. Existem programas de proteção. Existe Bolsa Família. Existe auxílio. Existe rede de apoio. Não é fácil, mas é possível sair. É possível recomeçar. E é obrigação sua como mãe proteger seu filho. Minha mãe não me protegeu. E eu convivi com essa mágoa durante anos. Mas como eu já disse, eu perdoei. Porque eu entendi que ela também era vítima, também estava presa. Mas entender não significa concordar. Não significa achar certo. Significa apenas compreender as circunstâncias, sem julgar a pessoa como um todo. Ela errou. Errou feio. Mas ela era humana, era falha, era fraca naquele momento. E carregar ódio dela não ia mudar nada do que aconteceu. Só ia me impedir de viver em paz. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a terapia me ensinou foi que eu posso sentir várias coisas ao mesmo tempo, sobre a mesma pessoa. Eu posso amar minha mãe e, ao mesmo tempo, estar com raiva dela. Eu posso entender as limitações dela e, ao mesmo tempo, reconhecer que ela falhou comigo. Eu posso perdoar e, ao mesmo tempo, manter distância para me proteger. As emoções não são preto no branco. A gente pode viver no cinza. E tá tudo bem. Outra coisa que eu aprendi é sobre a importância do autocuidado. Durante muito tempo eu me anulava. Eu deixava minhas necessidades de lado. Eu vivia em função dos outros. Porque era assim que eu tinha aprendido a ser. Eu não valia nada. Então eu não merecia cuidado. Não merecia atenção. Não merecia nada. Mas isso tá errado. Completamente errado. Eu mereço, você merece, todo mundo merece ser cuidado, ser amado, ser respeitado. E o primeiro amor tem que vir de dentro. A gente tem que aprender a se amar, a se cuidar, a se priorizar. Não é egoísmo. É sobrevivência. É saúde mental. É necessidade. Hoje eu pratico autocuidado de várias formas. Eu medito, eu rezo, eu leio, eu cuido do meu jardim, eu passo tempo com minhas amigas. Eu faço as coisas que me dão prazer e me fazem bem. E não me sinto culpada por isso, porque eu sei que quanto mais eu tiver bem comigo mesma, mais eu vou poder estar bem para os outros, mais eu vou poder ajudar, mais eu vou poder amar. E para quem tá me ouvindo e tá passando por algo difícil agora, seja abuso,
seja violência doméstica, seja qualquer situação de sofrimento, eu quero te dizer: pratique autocuidado mesmo dentro da dificuldade. Encontre pequenas coisas que te façam bem. Pode ser um banho demorado, pode ser uma música que você gosta, pode ser um desenho, pode ser escrever, pode ser qualquer coisa. Mas encontre esses pequenos momentos de paz no meio do caos, porque eles vão te manter viva, vão te manter com esperança até você conseguir sair. E você vai conseguir sair. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai. Porque a vida tem um jeito de abrir porta quando a gente menos espera. A vida tem um jeito de colocar a pessoa certa no nosso caminho. A vida tem um jeito de nos dar força que a gente nem sabia que tinha. Confia. Confia no processo. Confia no tempo. Confia em você. Eu olho para minha vida hoje e eu mal acredito que sou a mesma pessoa que era aquela menina assustada, machucada, sem esperança. Eu mudei tanto, eu cresci tanto, eu me transformei tanto. E se eu conseguir, você também consegue. Não importa o quão fundo você acha que tá, sempre tem como subir. Sempre tem luz esperando lá em cima. Sempre tem vida esperando por você. E, para finalizar, eu quero agradecer a cada um que me ouviu até aqui, que teve paciência de escutar essa história tão difícil, tão pesada, tão longa. Eu sei que não é fácil ouvir, assim como não foi fácil viver, e não tá sendo fácil contar. Mas eu acredito que é importante, eu acredito que pode salvar vidas, pode abrir olhos, pode mudar realidades. Se você gostou, se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo, me contando de onde você tá, o que você achou, se já passou por algo parecido, ou se conhece alguém que passou. Vamos criar uma rede de apoio aqui, um espaço seguro onde a gente pode falar sem julgamento, onde a gente pode se ajudar mutuamente. Sua história importa, seu testemunho importa, sua presença aqui importa. E não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar com quem você acha que precisa ouvir. Porque eu pretendo continuar contando histórias, histórias reais, histórias de superação, histórias que importam. E sua presença aqui faz toda a diferença. Me dá força para continuar falando, para continuar ajudando, para continuar lutando por um mundo onde nenhuma criança precise passar pelo que eu passei. Um abraço bem apertado em cada um. E lembre-se sempre, você é forte, você é capaz, você é merecedor de amor e de felicidade. E você vai conseguir superar o que quer que esteja enfrentando. Fica com Deus, meus queridos, e até a próxima história. Um beijo grande no coração de cada um.